de uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava... Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Eu quero encorajar você sobre o tema Deus não te abandonou. Talvez você esteja passando por um momento de muitas controvérsias, dúvidas, dores, algo que possa ter acontecido na sua caminhada e fez você entrar numa caverna, assim como foi com Elias. Diz o texto que ali Elias passou a noite, e talvez você esteja passando noites e mais noites, achando que Deus te abandonou. Mas eu quero com essa mensagem trazer a pergunta que Deus fez a Elias para você: que fazes aqui? Elias foi um profeta que ele foi muito ativo durante os reinados de Acabe e de Acasias no Reino do Norte. Isso foi aproximadamente entre 875 e 850 a.C. Para você entender todo o contexto do que eu li, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, justamente com o reinado de Acabe, eu quero depois com calma que você busque o entendimento, lendo todo o capítulo 18 e 19 de 1 Reis. Elias aqui, ele se esconde, ele corre com medo de Jezabel. Isso mesmo, Jezabel, esposa de Acabe. Eu não quero aqui, para que não venha estender a mensagem, falar sobre o que aconteceu onde Elias passou a espada os 850 profetas de Baal e de Azera. Por isso que eu pedi a você, leia depois capítulo 18 e capítulo 19 de 1 Reis. Diz o texto que Elias ele entra numa caverna. Elias ali passa a noite e a palavra do Senhor vem de encontro a ele. Que fazes aqui, Elias? Talvez você esteja passando por muitos momentos de tribulações. Momentos que você deixou entrar em seu coração que Deus te abandonou. Existem momentos em nossas vidas que achamos que acontece somente conosco. E isso não é uma verdade. Se nós analisarmos à luz das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que homens de Deus também tiveram os seus momentos difíceis. Pelo menos 5 homens de Deus que, à luz das Escrituras Sagradas, tiveram os seus momentos de contratempo, os seus momentos de questionamento perante Deus. Davi, em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1, ele diz assim: Pode ser que algum dia venha a perecer nas mãos de Saul. Davi, em dado momento, ele teve medo sim, porque Saul o perseguia. Jó, no capítulo 3, no versículo 11, ele vai dizer assim: Por que não morri na madre? Todo o sofrimento que Jó passou. Um livro que eu convido depois você a ler. Um livro que vai esclarecer muitas coisas sobre enfrentar as adversidades da vida e o que acontece nesses momentos de confronto nas adversidades da vida. Mas Jó, capítulo 3, versículo 11, Jó diz: Por que não morri na madre? Veja que o sofrimento que Jó estava passando fez criar um desejo no coração dele de colocar em risco a sua própria vida. Por que não morri então no ventre da minha mãe? Moisés, em Números, capítulo 11, versículo 14,
Por ocasião que Moisés, ele chefiava, ele governava o povo, ele disse assim: o povo é muito pesado para mim. Jeremias, na Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, do verso 20, ele vai dizer: estou angustiado. Jonas, capítulo 4, versículo 8, Jonas diz: melhor é morrer. Eu preparei esses exemplos de forma bem rápida para poder passar para você que muitas pessoas têm dito, e às vezes algumas sustentam isso, sustentam mesmo, dizendo que crente não pode passar por problemas, crises, desertos da vida, depressão, vontade de se esconder, desânimo. Muitas pessoas pensam dessa forma, como se o cristão fosse um super-homem, como se o cristão fosse um super gospel. E não é assim que as coisas funcionam. Davi, Jó, Moisés, Jeremias, Jonas e tantos outros que eu poderia citar tiveram seus contratempos na vida também. Eu lembro do salmista, no capítulo 39, nos versos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O salmista me ensina que, apesar de toda a dificuldade, não temos como nós nos ausentarmos da presença de Deus. Não tem como eu e você fugirmos da face do Senhor. O salmista diz: se eu for aos céus, tu lá estás. E se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E qual é o paralelo que eu faço com você, ao qual chamei a atenção? Que fazes aqui, Elias? E é nesse ponto que eu quero mais uma vez chamar a sua atenção sobre o tema: Deus não te abandonou. Pense comigo sobre o que Deus está perguntando para Elias. Que fazes aqui, Elias? Pense comigo. Veja comigo esse texto. Olha que interessante. O Senhor não diz: que fazes aí, Elias? Mas o Senhor diz: que fazes aqui, Elias? Quando eu tenho o entendimento dessa pergunta, o que vem ao meu coração é que eu vejo um Deus dentro da caverna, juntamente com Elias. Vai dizer o texto: que fazes aqui, Elias? Deus estava presente naquela caverna. Deus, ele não te abandonou. É diferente de eu dizer: que fazes aí? Eu não estou junto, eu não estou próximo. Mas quando eu digo: o que fazes aqui? Eu vejo um Deus presente em cada dificuldade que nós enfrentamos. Vai dizer o texto que Elias se escondeu numa caverna, Elias passou a noite nessa caverna e o próprio Deus se manifesta dentro daquela caverna perguntando: que fazes aqui, Elias? E é a pergunta que Deus faz para você, você que está ouvindo essa mensagem. O que fazes aqui? Deus está com você dentro dessa caverna. Deus está com você dentro dessa dificuldade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu e você servimos a um Deus que se faz presente até nas tribulações. Um Deus que se faz presente até no choro. Um Deus que se faz presente até nas dificuldades que enfrentamos. Veja que espetáculo esse texto. Que fazes aqui, Elias? Deus estava dentro daquela caverna. E quando eu me deparo com esse texto, eu lhe digo: Deus não te abandonou. Deus, ele não te abandonou.
Eu lembro do salmista no Salmo 119, versículo 71. Vai dizer o salmista: foi-me bom eu ter passado por aflições, porque só assim conheci os teus decretos. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas além de te encorajar, ao afirmar que Deus não te abandonou, eu quero lhe ensinar a fazer com que essa tribulação, essa grande dificuldade, aproxime você de Deus. Aproxime você da palavra de Deus. Não permita que esse vento, não permita que essa tempestade, que ora você está enfrentando, te afaste da presença de Deus. Pelo contrário, isso tem que fazer você se aproximar da presença de Deus. Você vai receber o abraço de Deus, você vai receber o carinho de Deus, você vai receber a palavra de Deus em meio às tempestades da vida. Lembre-se, Deus não te abandonou. Lembre-se, Deus não te abandonou. Eu sou o pastor Marcelo Rocha e foi um prazer encorajar você com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa sentir a presença de Deus em meio às cavernas da vida e declarar agora com sua própria boca: Deus, Ele não me abandonou. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Marcelo Rocha e até a próxima mensagem, querendo Deus aqui em meu canal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é um fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi não, 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 e eu não perdi o controle não. Eu não perdi. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido. Prenderam, ele estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram, ele estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou.